Nós vamos conversar sobre este assunto, precatórios, orçamento, o vínculo entre esses dois temas, com o sócio e economista-chefe da RPS Capital, Gabriel Barros. Gabriel, bom dia e obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Gabriel, você já estava com a gente e viu a nossa repórter, a Carol Rosito, lá em Brasília. Ontem houve a reunião do ministro Paulo Guedes com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e parece que há um senso comum entre integrantes do Executivo e do Legislativo de que a melhor saída para resolver esse problema que existe no orçamento, que é a quantidade enorme de precatórios que a União tem para pagar, a saída pelo Judiciário e não por uma proposta de emenda à Constituição. Eu gostaria de saber se você concorda que essa é a melhor saída e por quê? Tá, essa saída é uma saída menos pior do que as três primeiras opções que a gente teve conhecimento. Tá? Se eu puder recapitular rapidamente, a primeira opção foi aquele fundo, fundo de ativos por fora do teto, que foi proposto inclusive pelo Ministério da Economia. A proposta não é boa, porque cria o risco político de, na tramitação, o Congresso Nacional se valer desse fundo fora do teto para colocar outras despesas também fora do teto. O teto de gastos a gente sabe que é a única âncora fiscal que a gente tem, então a proposta não é boa, ela tem um risco político muito grande. A segunda proposta foi tirar apenas o excedente dos precatórios. Seriam algo como 35 bilhões de reais do teto. A terceira proposta, tirar todo o gasto com precatórios do teto. Ficaria de fora os 89 bilhões de reais. Nenhuma das três opções são boas, porque todas envolvem uma emenda constitucional e tem um risco político muito grande de, na tramitação, o Congresso acabar fragilizando o nosso arcabouço fiscal. Então, não é boa a proposta. A quarta opção, que é a opção do CNJ, ela é apenas menos pior. Por que ela não é boa? Ela é menos pior, primeiro, porque ela é por resolução, então não tem o risco de, politicamente, você ter um furo, uma goteira no teto de gastos. Só por isso que ela é melhor, mas ela não é positiva porque, na proposta que a gente tem conhecimento até o momento, haveria um acúmulo de precatórios a serem pagos no futuro. Então, a proposta não resolve o problema estruturalmente, a gente diz, do acúmulo de precatórios. Existe uma quinta opção que ainda não foi muito colocada, que eu tenho advogado com meus amigos economistas, que a gente já tem um arcabouço na Constituição que oferece uma possibilidade de solução, que é o parágrafo 20 do artigo 100 da Constituição, ela oferece um instrumento de conciliação para pagamentos à vista com desconto de até 40%. Não precisa aprovar nada, não é nenhuma pedalada, não gera risco político, não gera um risco de crédito, um receio de calote. A gente deveria, na minha opinião, apostar nessa saída. Isso já foi feito no passado pelo Supremo Tribunal Federal, numa matéria similar, que foi a Lei Candir. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, fez a mediação através dessa Câmara de Conciliação e conseguiu resolver um problema histórico que estava na mesa há mais de 20 anos, uma briga entre os estados e o governo federal no âmbito da Lei Candir. Eu acho que o Supremo poderia ser o poder mediador, para que a gente tivesse uma solução que fosse boa tanto para o Judiciário quanto para o Executivo e Legislativo. É possível. Gabriel, essa sua última solução aí apresentada, um desconto de até 40%, se aproxima muito do que o governo fala agora, que a Juliana Lopes, nossa repórter, trouxe, que é justamente o desconto, ele pretende pagar um pouco menos de 50%, um pouco menos da metade desses precatórios. Então é possível um ajuste. Especialmente, eu quero falar do Auxílio Brasil, porque é uma unanimidade que é necessária a expansão do Bolsa Família, o aumento do Bolsa Família agora, porque realmente essa ajuda aos mais pobres está defasada. Eu lhe pergunto, o Auxílio Brasil corre risco diante dessa discussão dos precatórios? O presidente Jair Bolsonaro já prometeu um aumento de pelo menos 50%. Excelente ponto. Eu acho que sim, corre o risco, mas é sempre bom lembrar o seguinte: a gente tem uma situação um pouco inusitada no Brasil, que é o seguinte: o Supremo, no passado,
ele criou uma jurisprudência que autorizou os estados e municípios, por exemplo, a parcelarem o pagamento de precatório. Isso já é antigo, não é uma novidade, isso já é feito atualmente pelos estados e municípios. Aí, em relação ao Bolsa Família, vamos lembrar que o Supremo Tribunal Federal também determinou que o governo defina uma renda básica universal, uma renda mínima, justamente por conta dessa desigualdade e perda de poder de compra que a gente está tendo no Brasil. Então, o Supremo, digamos assim, já definiu as obrigações, né, do governo nessas duas matérias. Por isso que, no caso do Auxílio Brasil, o governo precisa cumprir uma decisão do Supremo, né, e não foi uma decisão monocrática, foi o pleno, né, foi o plenário do Supremo que decidiu que o governo precisa, de fato, criar um programa de renda básica universal, então isso vai ter que sair de uma forma ou de outra. A questão toda é como fazer isso sem criar uma insegurança muito grande nas regras fiscais. A gente só tem o teto de gastos, ele não é perfeito, ele tem coisas que a gente pode aprimorar, mas se o objetivo é gastar energia, né, alocar capital político para aprovar uma emenda constitucional, eu acho que a saída não seria fazer um remendo na regra fiscal. E aí, o ideal seria a gente fazer um aprimoramento na regra fiscal. Posso citar aqui um exemplo rápido do que a gente poderia fazer e que isso abriria espaço para cumprir essa determinação do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Auxílio Brasil, que é, por exemplo, o gasto com seguro-desemprego. Quando a gente olha os outros países, gastos contracíclicos, que é o caso do seguro-desemprego, quando a economia vai mal, o gasto com seguro-desemprego ele aumenta justamente para amortecer, né, para absorver esse efeito sobre o mercado de trabalho. Então, se é gastar capital político, a gente poderia fazer algo nesse sentido, que é aprimorar, melhorar o desenho da regra fiscal e não fazer algo como um remendo, que eu chamo de remendo, que é fazer um pequeno ajuste na margem, mas que não vai contribuir para efetivamente nem resolver o problema dos precatórios e nem fortalecer esse sinal de responsabilidade fiscal que a gente precisa passar para o mercado. Gabriel, a Priscila Yasbeck, nossa analista de economia, está chegando aqui agora para fazer uma pergunta para você também. Oi, Priscila. Oi, Colombo, Luciana, Gabriel, obrigada pela entrevista. Queria te perguntar sobre o dia de hoje, que é um dia importante, é o prazo final para o governo enviar o projeto de lei orçamentária anual ao Congresso, e já tem alguma expectativa de que essa peça orçamentária, esse projeto, ele tem um pouco de ficção no seu conteúdo e não resolva essas questões tanto do precatório, dos precatórios, quanto do Bolsa Família. Queria saber quais são as suas expectativas e o que a gente pode esperar do dia de hoje. Bom, o orçamento ele deve chegar meio velho, digamos assim, né? Ele vai já nascer defasado, porque, pelo que a gente tem informação, né, o INPC, por exemplo, a inflação medida pelo INPC, que é a inflação da população de mais baixa renda, ela está muito superior ao que o governo deve utilizar como parâmetro, né? Como input ali no orçamento. Deve estar em torno de 6% no orçamento, enquanto que a expectativa para o final desse ano é fechar na casa de 8%. Então, são cerca de 2 pontos percentuais acima, e isso tem um impacto muito grande no orçamento, porque boa parte da despesa é indexada. Então, só para dar uma ideia do impacto, a cada 1 ponto percentual de INPC mais elevado, a gente está falando aí de 8 a 12 bilhões de reais a mais de gasto. Então, como o orçamento não deve trazer esse update, né, do INPC mais elevado, por exemplo, tem outras coisas, mas, por exemplo, o INPC mais elevado não deve vir junto desse anúncio hoje, ele já nasce, digamos assim, defasado. Ele vai ter que ser alterado no futuro próximo. Sócio-economista-chefe da RPS Capital, Gabriel Barros, nos ajudando a entender um pouco melhor a apresentação do orçamento, acordo para o pagamento de precatórios, que pode sair daqui a pouquinho numa reunião que está acontecendo em Brasília. Gabriel, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Até uma próxima, hein? Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigada, Gabriel.